Amigos, que tarde triste. O ministro da Justiça de Lula pede demissão, entregou a cartinha de despedida e saiu da vida pública para atolar-se na privada. Muito bem, adeus, Levianadovski. Ninguém vai sentir saudade, Levianadovski. Olha, quando é que Levianadovski surgiu para o Brasil? No processo do mensalão, lembram? O Joaquim Barbosa era o relator e o Levianadovski, Ricardo Levianadovski, era o revisor, o ministro revisor. Mas o ministro revisor não necessariamente precisa surgir ali como se fosse um advogado de defesa. Ele está ali para revisar se tiver alguma coisa que revisar. Mas vocês se lembram como o Levianadovski atuava como um verdadeiro advogado da turma do PT? Foi ou não foi? Vocês se lembram? Foi um negócio pavoroso. E depois ele continuou por lá, fazendo os servicinhos dele. O Levianadovski aposentou-se, 75 anos, agora há pouco. O Flávio Dino está lá na sua cadeira e ele foi para a cadeira do Flávio Dino. Que fase, como diria aquele poeta narrador, que fase! O Ministério da Justiça, hein? Nesse desgoverno Lula, 2 ministros ineptos. Primeiro o Flávio Dino e agora o Levianadovski. Acabou! O Levianadovski chegou ao limite dele, acabou! Foi para casa! Foi para casa o Levianadovski. Levianadovski não vai merecer nem uma vírgula no rodapé da história Tupiniquim. Ele saiu rosnando, disse: quem tenta Pagagoque não tem direito a induto. Levianadovski, acabou. Levianadovski, a partir de amanhã, ninguém vai se recordar de Sua Excelência. De Sua Excelência. Vamos lá? Vamos, pela última vez, falar de Levianadovski, o desministro da Injustiça de Lula. Vamos lá. Que coisa! Menos um. Os motivos que levaram Ricardo Lewandowski a deixar o Ministério da Justiça. Mas antes disso, o jornal o Globo confirma: Levianadovski se reúne com Lula e entrega a cartita de demissão. O ministro da Justiça já havia sinalizado a intenção de deixar o cargo nessa semana. Petista ainda não tem substituto. Olha a cara do Lewandowski. O Lewandowski parece um sabugo de milho, né? Rapaz, chupado pelo Capeltz. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, se reuniu hoje com o Fantoche, e entregou a sua carta de demissão. Segundo 2 auxiliares do Fantoche, o Lewandowski, deve deixar o cargo até amanhã. A integrantes do Ministério, Lewandowski já havia dito que sua intenção era ficar apenas até essa data. Os dois, Lully e Levianadovski, falaram antes da cerimônia no Palácio do Planalto. Hoje foi a data fetiche desse regime. A data fetiche desse regime. Qual é a data fetiche? 3º ano consecutivo. E Lully comemorou com as togas o tal do 8 de janeiro, não é? O tal do 8 de janeiro. Então, Levianadovski e Lully falaram antes da cerimônia no Palácio do Planalto, que marcou os 3 anos do 8 de janeiro. O ministro discursou no evento e desceu a rampa do palácio ao lado de Lully. Pela última vez, na conversa, segundo interlocutores, Levianadovski disse a Lully que quer deixar o governo por motivos pessoais, por motivos pessoais, para passar mais tempo com a família, e com os netos, e com os cachorros, e com os papagaios, cansou-se dos moluscos, né? Cansou-se dos moluscos. A saída de Levianadovski, segundo o portal o Globo ainda,
frustra o entorno de Lula. Havia uma expectativa entre aliados do petista de que o ministro pudesse permanecer na pasta até, ao menos, o fim deste mês. O presidente ainda não tem o nome à mesa para substituir Lewandowski. Eles não descartam que, num primeiro momento, haja uma transição no comando da pasta, com algum secretário assumindo de forma interina, sem grandes perspectivas de ser efetivado no cargo. O ministro disse, sob reserva, que Lula pode optar por essa transição e, no final de semana, discutir com aliados sobre o tema. Como mostrou o Globo, o nome do advogado-geral da Petrobras, Wellington César Lima e Silva, é um dos cotados para assumir a pasta. Ex-secretário de Assuntos Jurídicos da Casa Civil, Lima e Silva é descrito por diferentes auxiliares como uma pessoa da estrita confiança de Lula. Esse sujeito, o Wellington Lima e Silva, era professor de processo penal da Unifax, viu, Martina, no noturno. Era conhecido por ser um professor lenhadora de processo penal. Chegou a ser procurador-geral do Estado da Bahia, né? Chefe do Ministério Público do Estado da Bahia por um tempo. E depois esse Wellington César Lima e Silva foi nomeado como ministro... Pera lá. Esse sujeito, no governo Dilma, pouco tempo antes, 2 meses antes de Dilma ser empichada, esse Wellington César Lima e Silva foi nomeado ministro da Justiça de Dilma. Ficou 2 dias. Entrou para a história como Wellington o Breve. Aí ele foi jogado, agora aí para o governo Lula, nesse novo governo Lula, ele foi jogado para... e assumiu a pasta de Secretaria de Assuntos Jurídicos da Casa Civil. Foi preterido, jogado para o Lula lá para a Petrobras. Está na Petrobras agora, é advogado-geral da Petrobras, ganhando milhões, hein? Advogado-geral da Petrobras. E agora, ele que foi o Breve, ficou por 2 dias lá no mandato de Dilma, está sendo cotado para ser colocado cá, que é da estreita confiança de Lula. Cuidado, hein, doutor Wellington Lima e Silva? Ficou 2 dias da última vez. Eu tenho maus presságios. Vai ser o Wellington Lima e Silva, o Breve ao quadrado? Lewandowski vinha... Não fui aluno dele não, viu? Fui aluno do professor Rômulo. Foi bom. Lewandowski vinha... Grande Rômulo. Vinha dizendo nos bastidores que já cumpriu sua missão no cargo e por isso deixaria as pastas. O anúncio do presidente Lula de que pretendia criar o Ministério da Segurança Pública, separando da Justiça, também provocou incômodo na cúpula da pasta no fim do ano passado, etc, etc, etc. Vamos aqui. A revista Veja complementa essa matéria de O Globo e tenta trazer motivos. Vamos ver se faz sentido, porque aqui a gente desmistifica, a gente descortina, a gente desarabatina as mentiras da mídia para vocês, ok? Vocês viram? Mudando um pouco aqui de pala para Cacildes, vocês viram o Moraes? O pessoal tem um imã agora de Moraes, de jaleco. Doutor Moraes, agora também das medicinas. Hoje a mídia inteira do Brasil está dizendo que nem o regime militar foi capaz de tamanha ingerência, de tamanha maluquice. O Moraes anulou uma sindicância aberta por quem podia abri-la, iniciada por quem podia iniciá-la, o presidente do Conselho Federal de Medicina. Ainda anteontem eu cobrava: Conselho Federal de Medicina, vão investigar o que estão fazendo com Bolsonaro! E o Conselho Federal de Medicina abriu uma sindicância para investigar. O Moraes, meus amigos, vocês já sabem, vergonha das vergonhas, o Moraes anulou, sustou a sindicância, determinou que a sua guarda revolucionária, que é a Polícia Federal, ou parte dela, interrogasse o presidente do Conselho Federal de Medicina para averiguar se ele cometeu um crime quando abriu a sindicância. Médicos do Brasil, já que nós advogados somos amorfos e medrosinhas, médicos do Brasil reajam a isso. Fizeram o juramento de Hipócrates ou o juramento de Hipócritas? Somos a República do Moraes.
Que horror! Hoje o troféu Banana Fumegante nos quartos vai a isso. Os motivos que levaram o Ricardo Lewandowski a deixar o Ministério da Justiça. O ancião quer mais tempo com a família, se desanimou com a obstrução de projetos-chave no Congresso e preferiu ficar de fora do debate eleitoral. Burocratazinha. Passou os últimos 30 anos na mansidão, na sombra. É uma beleza ser magistrado nesse país. Quando veio para a planície, mesmo com as benesses de ministro da Justiça, está chateadinho. Eu vou recitar Shakespeare para você. Nem merece, Ricardo Lewandowski. A vida é sombra e passageira, um pobre pândega que entra em cena, arrota e sai para nunca mais voltar. Eu fiz uma paráfrase. Porém, não foram apenas motivos pessoais, diz a Veja, que levaram Lewandowski a deixar o Ministério da Justiça. Com a iminência das eleições de 2026 e a previsão de que a segurança pública será explorada no palanque político, onde se desmascararia a sua incompetência, ele, preferiu antecipar a saída para evitar o desgaste, diz a revista Veja. A carta de demissão foi entregue nesta quinta-feira. Foi um fiasco terrível. Já tinha sido um fiasco a sua passagem pelo STF. Completou o fiasco. Que interessante. Dê seu like, inscreva-se, confira a sua inscrição, porque estão retirando as suas inscrições. Tenha cuidado quando for comentar, porque nós não estamos em liberdade neste país. Comente de maneira inteligente. Vá até a aba Seja Membro, é a hora de você se tornar membro deste canal. Compartilhe. Se aparecer a tecla hypar, clique aí para esse vídeo acompanhar e alcançar ainda mais pessoas. Olhe o seu like, é muito importante.